O ministério dos santos anjos, conforme é apresentado nas Sagradas Escrituras, é uma verdade deveras confortadora e preciosa para todo o seguidor de Cristo. Mas o ensino bíblico acerca deste ponto tem sido obscurecido e pervertido pelos erros da teologia popular. A doutrina da imortalidade natural, que veio da filosofia pagã e foi incorporada na fé cristã durante as trevas da grande apostasia, tem suplantado a verdade tão claramente ensinada nas Escrituras de que os mortos não sabem coisa nenhuma. Multidões têm acreditado que os espíritos dos mortos é que são os espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E isto apesar do testemunho das Escrituras quanto à existência dos anjos celestiais e a sua relação com a história do homem antes da morte de qualquer ser humano. A doutrina da consciência do homem na morte, especialmente a crença de que os espíritos dos mortos voltam para contactar com os vivos, abriu caminho para o moderno espiritismo. Se os mortos são admitidos na presença de Deus e dos santos anjos, e se são favorecidos com conhecimentos que superam em muito os que antes possuíam, por que não voltariam eles à terra para iluminar e instruir os vivos? Se, conforme é ensinado pelos teólogos populares, os espíritos dos mortos estão a pairar sobre os seus amigos na terra, porque não lhes seria permitido comunicar-se com eles para os advertir contra o mal ou consolá-los na tristeza? Como podem os que creem no estado consciente dos mortos rejeitar o que lhes chega como luz divina transmitida pelos espíritos glorificados? E eis aí um meio de comunicação considerado sagrado e de que Satanás se vale para atingir os seus objetivos. Os anjos caídos que executam as suas ordens aparecem como mensageiros do mundo dos espíritos. Ao mesmo tempo que diz pôr os vivos em comunicação com os mortos, o príncipe do mal exerce sobre eles a sua influência fascinante. Ele tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência dos seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom de voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos são confortados com a certeza de que os seus queridos estão a desfrutar de felicidade celestial e, sem suspeita de perigo, dão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demónios. Depois de os levar a ver que os mortos realmente voltam para comunicar com eles, Satanás faz com que apareçam aqueles que foram para a sepultura não preparados. Pretendem estar felizes no céu e até mesmo ocupar ali elevadas posições. E assim é largamente ensinado o erro de que não se faz nenhuma diferença entre justos e ímpios. Os pretensos visitantes do mundo dos espíritos algumas vezes proferem avisos e advertências que se demonstram corretos. Então, depois de ganharem a confiança, apresentam doutrinas que destroem diretamente a fé nas Escrituras. Aparentando um profundo interesse no bem-estar dos seus amigos na terra, insinuam os mais perigosos erros. O facto de declararem algumas verdades e poderem por vezes predizer acontecimentos futuros dá às suas declarações uma aparência de verdade. E os seus falsos ensinos são tão prontamente aceitos pelas multidões e tão implicitamente acreditados como se fossem as mais sagradas verdades da Bíblia. A lei de Deus é posta de parte, o Espírito da graça é desprezado, o sangue do concerto é considerado como algo de profano. Os espíritos negam a divindade de Cristo, colocando o próprio Criador ao mesmo nível em que eles mesmos estão. Assim, sob um novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com a sua luta contra Deus, luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos continuada na terra. Muitos esforçam-se por explicar as manifestações espíritas, atribuindo-as totalmente a fraudes e prestidigitação por parte do médium. Mas, embora seja verdade que os resultados da trapaça tenham muitas vezes sido apresentados como manifestações genuínas, tem havido também assinaladas exibições de um poder sobrenatural. As pancadas misteriosas com que o espiritismo moderno se iniciou não foram resultado de embuste ou estratagema humano, mas obra direta dos anjos maus, que assim introduziam um engano, dos mais eficazes para a destruição das almas. Muitos serão enredados pela crença de que o espiritismo não passa de uma impostura humana, mas quando postos perante manifestações que só podem ser consideradas como sobrenaturais, serão enganados e levados a aceitá-las como o grande poder de Deus.
Estas pessoas não tomam em consideração o testemunho das Escrituras relativo às maravilhas operadas por Satanás e pelos seus agentes. Foi com a ajuda satânica que os magos de Faraó conseguiram contrafazer a obra de Deus. Paulo afirma que antes do segundo advento de Cristo haverá manifestações semelhantes desse poder. A vinda do Senhor deve ser precedida de ação de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 10. E o apóstolo João, ao descrever o poder de realizar prodígios que se manifestará nos últimos dias, ele declara: faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse. Apocalipse capítulo 13, versículos 13 e 14. O que está aqui predito não são meras falsidades. Os homens são enganados por sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer e não pelo que pretendam realizar. O príncipe das trevas, que durante tanto tempo tem aplicado as faculdades da sua mente superior na obra do engano, adapta habilmente as suas tentações aos homens de todas as classes e condições. Às pessoas cultas e educadas, apresenta o espiritismo nos seus aspectos mais apurados e intelectuais, e assim consegue atrair muitos para a sua cilada. A sabedoria que o espiritismo comunica é a que o apóstolo Tiago descreve, a qual não vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Está escrito em Tiago capítulo 3, versículo 15. Entretanto, o grande enganador esconde isso quando o encobrimento é mais conveniente para o objetivo visado. Aquele que perante Cristo no deserto da tentação pôde aparecer vestido com o resplendor dos serafins celestiais, vem aos homens da maneira mais atrativa como anjo de luz. Apela para a razão, apresentando assuntos que elevam e deleitam a imaginação com cenas arrebatadoras, conquistando o afeto por meio de eloquentes quadros de amor e caridade. Excita a imaginação a voos bem altos, levando os homens a terem grande orgulho na sua própria sabedoria, a ponto de no seu coração desprezarem o eterno. Aquele ser poderoso que pôde levar o Redentor do mundo a um monte muito alto e mostrar-lhe todos os reinos da terra e a sua glória, apresentará aos homens as suas tentações de maneira a perverter a noção de todos os que não estejam escudados no poder divino. Como fez com Eva no Éden, Satanás hoje seduz os homens pela lisonja, despertando neles o desejo de obter conhecimento proibido, tornando-os ambiciosos na exaltação própria. Foi o acariciar estes males que ocasionou a sua queda e por meio deles procura conseguir a destruição dos homens. Sereis como Deus, declara ele, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. O Espírito ensina que o homem é criatura suscetível do progresso, que é seu destino progredir, desde o nascimento até à eternidade, em direção à divindade. E ainda ele afirma: cada espírito julgar-se-á a si mesmo e não a outro. O juízo será correto, porque é o juízo de si mesmo. O tribunal está dentro de vós. Disse um mestre espírita quando despertou nele a consciência espiritual: os meus semelhantes foram todos semideuses não caídos. E ainda outro declara: todo o ser justo e perfeito é Cristo. Assim, em lugar da justiça e perfeição do Deus infinito, verdadeiro objeto de adoração, e em lugar da justiça perfeita da sua lei, Satanás pôs como verdadeira norma da perfeição humana a natureza pecaminosa, falível do próprio homem, com o único objeto de adoração, a única regra para julgamento ou norma de caráter. Isto é progresso, não para cima, mas para baixo. É a lei, tanto na natureza intelectual como na da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O espírito adapta-se gradualmente aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e a reverenciar. O homem nunca se levantará acima da sua norma de pureza, de bondade ou de verdade. Se o eu é o mais alto ideal, nunca atingirá qualquer coisa mais elevada. Antes cairá constantemente. Só a graça de Deus tem poder para erguer o homem. Abandonado a si mesmo, o seu caminho será, inevitavelmente, em direção descendente.
ao que condescende consigo mesmo, aos que amam os prazeres, ao sensual, o Espiritismo apresenta-se sob um disfarce menos subtil do que aos mais instruídos intelectuais. Nas suas formas mais grosseiras, eles encontram o que está em harmonia com as suas inclinações. Satanás estuda cada indício de fragilidade da natureza humana, nota os pecados que cada indivíduo é inclinado a cometer e então trata de fazer com que não faltem oportunidades para satisfazer a tendência para o mal. Tenta os homens excederem-se naquilo que em si mesmo é lícito, fazendo-os, pela intemperança, enfraquecer as faculdades físicas, mentais e morais. Tem destruído e está a destruir milhares de pessoas por meio da satisfação das paixões, embrutecendo assim toda a natureza do homem. E para completar a sua obra, declara por meio dos Espíritos que o verdadeiro conhecimento coloca o homem acima de toda a lei, que tudo está certo, que Deus não condena e que todos os pecados que se cometem são inocentes. Desta maneira, se o povo é levado a crer que o desejo é a mais elevada lei, que a liberdade é a libertinagem e que o homem é apenas responsável perante si mesmo, quem poderá admirar-se de que a corrupção e a depravação proliferem por toda a parte? Multidões aceitam avidamente os ensinos que as deixam em liberdade para obedecer aos impulsos do coração carnal. As rédeas do domínio próprio são dirigidas pela concupiscência, as faculdades do espírito e da alma são submetidas às inclinações animais e Satanás arrasta exultantemente para a sua rede milhares que se dizem seguidores de Cristo. Mas ninguém se deve enganar com as mentirosas pretensões do Espiritismo. Deus deu ao mundo luz suficiente que o capacita para descobrir a cilada. Conforme já se mostrou, a teoria que constitui o próprio fundamento do Espiritismo está em contradição com as mais claras declarações das Escrituras. A Bíblia declara que os mortos não sabem coisa nenhuma, que os seus pensamentos pereceram, que não têm parte em nada do que se faz debaixo do sol e que não sabem nada das alegrias ou das tristezas dos que lhes eram mais queridos na terra. Além disso, Deus proibiu expressamente qualquer pretensa comunicação com os espíritos dos mortos. No tempo dos Hebreus havia uma classe de pessoas que pretendia, como os espíritas de hoje, manter comunicação com os mortos. Mas esses espíritos familiares, como eram chamados os visitantes de outros mundos, declara a Bíblia serem espíritos de demónios. Podemos ver isso em Números capítulo 25, versículos 1 a 3 ou em Salmos 106, versículo 28. O costume de tratar com os espíritos familiares foi denunciado como abominação ao Senhor e solenemente proibido sob pena de morte. O próprio nome feitiçaria é hoje considerado como desdém. A pretensão de que os homens podem manter comunicações com os espíritos maus é considerada como fábula da Idade das Trevas. O Espiritismo, porém, que conta com centenas de milhares e, na verdade, milhões de adeptos que teve ingresso nos centros científicos, invadiu igrejas e foi bem aceito pelos corpos legislativos e mesmo nas cortes reais. Esse grande engano não é senão o reaparecimento de um novo disfarce da feitiçaria condenada e proibida na Antiguidade. Se não existissem outras provas do verdadeiro caráter do Espiritismo, bastaria ao cristão o facto de que os espíritos não fazem diferença entre a justiça e o pecado, entre os mais nobres e puros dos apóstolos de Cristo e os mais corruptos dos servos de Satanás. Representando os mais vis dos homens como se estivessem no céu, altamente honrados, Satanás diz ao mundo: não importa quão ímpio sejas, não importa que creias ou não em Deus e na Bíblia, vive como te agradar, o céu será o teu destino. Os mestres espíritas declaram virtualmente: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Está escrito em Malaquias capítulo 2, versículo 17. Porém, a palavra de Deus diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Isaías capítulo 5, versículo 20. Os apóstolos, tal como esses espíritos de mentira os personificam, são apresentados contradizendo o que escreveram, sob a inspiração do Espírito Santo quando estavam na terra. Negam a origem divina da Bíblia, estando assim a demolir o fundamento da esperança cristã e a extinguir a luz que revela o caminho do céu. Satanás está a fazer com que o mundo creia que a Bíblia é mera ficção, ou pelo menos um livro apropriado para as eras primitivas, devendo hoje ser considerado com desprezo ou rejeitado como obsoleto.
e, para substituir a palavra de Deus, exibe as manifestações espíritas. Este é um meio que está totalmente sob o seu domínio. Através dele, pode fazer com que o mundo acredite no que ele quiser. O livro que o deve julgar, a ele e aos seus seguidores, é posto por ele na sombra, que é precisamente o que lhe convém. O Salvador do mundo é representado por ele como sendo nada mais do que um homem comum. E assim como a guarda romana que vigiou o túmulo de Jesus espalhou a notícia mentirosa que os sacerdotes e anciãos puseram nas suas bocas para negar a sua ressurreição, os que creem em manifestações espíritas procuram fazer parecer que não há nada de miraculoso nas circunstâncias da vida do nosso Salvador. Depois de procurar desta maneira colocar Jesus longe da vista, chama a atenção para os seus próprios milagres, declarando que estes excedem em muito as obras de Cristo. É verdade que o Espiritismo hoje está a mudar a sua forma e, ocultando alguns dos seus aspectos mais reprováveis, está a revestir-se de uma aparência cristã. Mas as suas declarações no púlpito e pela imprensa têm estado perante o público há muitos anos e o seu verdadeiro caráter é revelado por seu intermédio. Estes ensinos não podem ser negados nem encobertos. Mesmo na sua forma atual, longe de ser mais tolerável do que o foi anteriormente, é na verdade um engano mais perigoso porque é mais subtil. Embora antes atacasse Cristo e a Escritura Sagrada, hoje diz aceitar ambos. Mas a Bíblia é interpretada de modo a agradar ao coração não regenerado, enquanto as suas verdades solenes e vitais são anuladas. Preocupa-se com o amor como o principal atributo de Deus, rebaixando-o, porém, até o reduzir a mero sentimentalismo, fazendo pouca distinção entre o bem e o mal. A justiça de Deus, a sua reprovação pelo pecado, os requisitos da sua santa lei, tudo isto é posto de parte. O povo é ensinado a considerar o decálogo como letra morta. Historietas agradáveis, fascinantes, cativam os sentidos, levando os homens a rejeitar as Sagradas Escrituras como o fundamento da fé. Cristo é tão verdadeiramente negado quanto antes, mas Satanás cegou o povo de tal modo que este não se consegue aperceber do engano. Há poucos que tenham uma concepção correta do poder enganador do espiritismo e do perigo de se colocar sob a sua influência. Muitos envolvem-se com ele simplesmente para satisfazer a curiosidade. Não têm realmente nenhuma fé nele e encher-se-iam de horror ao pensamento de se entregarem ao domínio dos espíritos. Mas aventuram-se a entrar no terreno proibido e o poderoso destruidor exerce a sua força sobre eles contra a sua vontade. Uma vez levados a submeter a mente à sua direção, Satanás mantém-nos prisioneiros. É impossível pela sua própria força romperem com o fascinante sedutor encanto. Nada a não ser o poder de Deus, concedido como resposta à fervorosa oração da fé, poderá livrar essas almas prisioneiras. Todos os que condescendem com traços pecaminosos de caráter ou acariciam voluntariamente um pecado conhecido estão a atrair as tentações de Satanás. Separam-se de Deus e do vigilante cuidado dos seus anjos. E quando o maligno apresenta os seus enganos, estão sem defesa, tornando-se presa fácil. Os que assim se colocam sob o seu poder não imaginam onde terminará o seu caminho. Como se subjugaram por completo, o tentador usa-os como agentes para levar outros à destruição. Diz o profeta Isaías, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Há lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías capítulo 8, versículos 19 e 20. Se os homens tivessem estado dispostos a receber a verdade tão claramente apresentada nas Escrituras sobre a natureza do homem e o estado dos mortos, veriam nas pretensões e manifestações do Espiritismo a ação de Satanás com poder, sinais e prodígios de mentira. Mas em vez de renunciarem à liberdade tão agradável ao coração carnal, assim como aos pecados que amam, as multidões fecham os olhos à luz e prosseguem nos seus caminhos sem ter em consideração as advertências, ao mesmo tempo que Satanás tece à sua volta as suas armadilhas, tornando os seus prisioneiros. Por não terem apreciado a verdade que os podia salvar, o Senhor permitiu que fossem dominados por uma força enganadora que os leva a acreditarem na mentira.
2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Os que se opõem aos ensinos do Espiritismo enfrentam não só os homens, mas também Satanás e os seus anjos. Entraram em luta contra os principados, as potestades e os espíritos da maldade nos lugares celestiais. Satanás não cederá 1 centímetro de terreno sequer, a menos que seja expulso pelo poder dos mensageiros celestiais. O povo de Deus deve ser capaz de o enfrentar como o nosso Salvador fez, com as palavras "Está escrito". Satanás pode citar a Escritura hoje, como o fez no tempo de Cristo, pervertendo os seus ensinos para apoiar os seus enganos. Os que quiserem estar em pé neste tempo de perigo devem compreender por si mesmos o testemunho das Escrituras. Muitos serão confrontados com espíritos de demónios que personificam familiares ou amigos queridos e declaram as mais perigosas heresias. Estes visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia e efetuam prodígios para apoiarem as suas pretensões. Devemos estar preparados para lhes resistir com a verdade bíblica de que os mortos não sabem nada e de que os que aparecem desta maneira são espíritos de demónios. Está iminente diante de nós a hora da provação que brevemente vai cair sobre toda a humanidade para pôr à prova os habitantes da terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Satanás atua com todo o engano da injustiça para obter domínio sobre os filhos dos homens, e os seus enganos aumentarão continuamente. Só conseguirá alcançar o objetivo visado quando os homens cederem voluntariamente às suas tentações. Os que procuram sinceramente o conhecimento da verdade e se esforçam em purificar a alma pela obediência, fazendo assim o que podem para se prepararem para o conflito, encontrarão refúgio seguro no Deus da verdade. Uma vez que se mantiveram fiéis ao meu pedido de perseverança, também vos hei de proteger na hora da provação, que brevemente vai cair sobre toda a humanidade. Está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Esta é a promessa do Salvador. Mais fácil seria ele enviar todos os anjos do céu para protegerem o seu povo do que deixar todo aquele que nele crê ser vencido por Satanás. O profeta Isaías descreve a terrível ilusão que virá sobre os ímpios, levando-os a considerarem-se seguros contra os juízos de Deus. Diz ele: fizemos concerto com a morte e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Isaías capítulo 28, versículo 15. Na classe aqui descrita estão incluídos os que, em obstinada impenitência, se confortam com a segurança de que não haverá castigo para o pecador, de que toda a humanidade, não importa quão corruptas sejam as pessoas, será elevada até aos céus para se tornar como anjos de Deus. Entretanto, os que renunciam às verdades que o céu proveu como defesa para os justos no tempo da angústia estão, de modo ainda mais declarado, a fazer um pacto com a morte e uma aliança com o inferno e aceitam o falso abrigo das sedutoras pretensões do espiritismo oferecido por Satanás em lugar daquelas verdades. É espantosa a cegueira do povo desta geração. Milhares de pessoas rejeitam a palavra de Deus como não digna de crédito e com absoluta confiança aceitam os enganos de Satanás. Céticos e escarnecedores apontam o fanatismo dos que lutam pela fé dos profetas e apóstolos e divertem-se ridicularizando as solenes declarações das Escrituras respeitantes a Cristo, ao plano da salvação e à retribuição que aguarda os que rejeitam a verdade. Simulam grande piedade por espíritos tão acanhados, fracos e supersticiosos que reconhecem as reivindicações de Deus e obedecem aos requisitos da sua lei. Manifestam tamanha segurança como se, na verdade, tivessem feito um pacto com a morte e uma aliança com o inferno, como se tivessem erguido uma barreira intransponível, impenetrável entre si e a vingança de Deus. Nada pode suscitar os seus temores. Tão completamente se entregam ao tentador, tão intimamente estão unidos com ele e tão imbuídos do seu espírito que não têm poder nem inclinação para se desembaraçarem das suas ciladas. Satanás tem, há muito tempo, estado a preparar-se para um esforço final, a fim de enganar o mundo. O fundamento da sua ação foi posto na declaração feita a Eva no Éden: certamente não morrereis. No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5.
Pouco a pouco, ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra do engano, o desenvolvimento do espiritismo. Até agora não conseguiu realizar completamente os seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. Diz o profeta: vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demónios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 16, versículos 13 e 14. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé na sua palavra, todo o mundo será envolvido por esse engano. O povo está a adormecer rapidamente, embalado por uma segurança fatal, apenas para despertar com o derramamento da ira de Deus. Porém, diz o Senhor Deus, usarei o direito como cordel de medir e a justiça como nível. Mas o granizo arrasará o vosso refúgio de mentira e as águas torrenciais arrastarão o vosso abrigo. O vosso pacto com a morte será desfeito, a vossa aliança com o mundo dos mortos não durará. Quando a catástrofe passar, sereis por ela esmagados.